O ensino remoto foi uma realidade que se impôs durante esse período de pandemia do novo coronavírus, sem muito tempo para planejamento e ainda muitos desafios pela frente. Bom, para conversar conosco sobre esse tema aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós recebemos por telefone o Marcelo Soldão, que é coordenador educacional do Senac Bauru. Marcelo, obrigada por ter aceito o convite aí para falar conosco. Nós é que agradecemos esse convite, essa gentileza e o quanto é importante a gente esclarecer esse contexto em que a educação está passando no mundo, né? Bom, Marcelo, quais são hoje os grandes desafios enfrentados por famílias, pais e filhos que se viram, de repente, confinados dentro de casa e tendo que estudar juntos? A dificuldade de muitas famílias para ter acesso à tecnologia, por exemplo, é um desses grandes desafios? Sim, acho que é importante a gente pensar como tudo isso se deu. Foi do dia para a noite. As escolas e as famílias não estavam preparadas para esse contexto. Diante desse cenário, de um dia para outro, tanto educadores como a família tiveram que se adaptar, estão tendo que se adaptar, pensar em como é o professor. O lado do professor é pensar como é que eu posso ensinar esse conteúdo para o meu aluno de forma remota, e a família tendo que fazer a gestão do tempo e dos espaços em casa dos seus filhos, e mesmo os alunos. E a tecnologia é o caminho, hoje ela é um meio para isso. O que isso evidenciou também? De que alguns alunos não têm a tecnologia, por mais que estamos aí numa sociedade da tecnologia, a gente tem uma evidência de que alguns alunos não tinham essa tecnologia. Esse é um dos fatores complicadores. Para o lado do professor, temos também a questão metodológica, de como é que eu posso trabalhar a metodologia de forma com que o aluno participe das aulas, esteja presente. A família, é necessário ela compreender a importância da educação nesse contexto. A escola não parou, o mundo não parou. Eu brinco que de grão em grão a galinha enche o papo. É importante que os familiares sejam parceiros da escola nesse contexto. Eu considero isso extremamente importante, que é o primeiro passo. Sendo parceiro, ele tem, junto com a escola, buscar entender de que forma eu posso ajudar o meu filho nesse momento onde a educação de um dia para outro mudou de cenário, mudou de espaço, mudou de tempo, né? Agora, até que ponto essa corrida ao modelo digital, Marcelo, acabou afetando aí os vários níveis de aprendizado? E isso pensando desde o aluno que está numa fase de alfabetização, né, as pequenas crianças, até aquele aluno que busca uma profissionalização ou que se prepara para o vestibular. Que tipo de impacto houve na oferta da grade de ensino? Olha, na minha opinião, a relação da autonomia é algo importante a ser considerado. Quanto menor o aluno, menor a sua autonomia. Mais importante e necessário a participação dos pais, o acompanhamento. Se a gente entender, olhar para um cenário de que a educação favorece um acesso melhor diminui o distanciamento social, a gente se preocupa no sentido de que o aluno que não tem autonomia, essa criança menor, a família, ou que não tem a tecnologia e já tem uma dificuldade de aprendizagem, esse distanciamento aumenta e a dificuldade se amplia, se multiplica. Entretanto, à medida que os alunos são maiores e eles têm mais autonomia, é uma mudança de hábito e de comportamento e de compromisso consigo mesmo, de acordo com os objetivos que ele tem para a própria vida.
se ele está comprometido com ele, com os objetivos que ele pretende, a tecnologia está aí à disposição para que ele possa se desenvolver. Claro, desde que se ele tem acesso a essa tecnologia. Agora, falando especificamente, né, sobre a situação dos professores, Marcelo, a gente sabe que os docentes têm se desdobrado para tentar manter aí um ensino de qualidade, né, à medida em que isso é possível, dessa forma repentina em que o ensino remoto acabou sendo implementado, não só no país, né, como em todo o planeta, atingido pela pandemia. As instituições de ensino têm se atentado para a necessidade de investimentos desses profissionais, já que as projeções mostram que a tendência é que esse abre e fecha, os efeitos da pandemia devem perdurar ainda por muito tempo? Maravilhosa sua pergunta, que é assim, eu digo que hoje eu carrego duas bandeiras, a bandeira da saúde, dos profissionais da saúde que estão lá de frente, enfrentando dia a dia a pandemia, e a educação. A gente não pode deixar a educação desvalorizar, criticar esse contexto, criticar a escola. Em especial, quem faz as escolas? Os professores. Os professores, assim como as famílias, de um dia para o outro tiveram que pensar em metodologias, em estratégias de ensino. O que hoje está se dando na educação e do que a gente tem acompanhado nas mídias, e em especial do Senac, uma formação continuada desses educadores com o objetivo de instrumentalizá-los não só quanto à tecnologia, como também quanto ao uso de metodologias ativas e em relação à própria gestão da emoção. Porque a família também, ou a sociedade de alguma forma, cobra desse educador como se ele também estivesse preparado. E acho que aqui a gente vê a empatia sendo exigida nesse contexto. Por quê? Porque está todo mundo vivendo a mesma situação. E outro fator extremamente importante é de que quando a família fala, olha, professor, aquela estratégia que você tentou, não deu, eu tive que fazer, eu tive que ajudar. Então a gente vai evidenciando questões relacionadas à empatia mesmo, que o professor está nesse processo de adaptação. Então, eu vejo um movimento muito grande, em especial do Senac, com a formação continuada desses professores, justamente porque nós não temos uma data efetiva de retorno. Então, trabalhar de forma remota está sendo, nesse período, consolidado, profissionalizado. Eu digo que nós estamos profissionalizando o ensino remoto nesse contexto, e cuidar da formação continuada desses professores, sim, da formação continuada, de como eles podem realizar um planejamento efetivo para que, de fato, garanta a participação do aluno em casa. Num tempo, que o tempo é outro, é importante considerar que nós estamos com um tempo de uma aula que ia demorar um período todo, a gente tem que considerar um outro tempo, e estratégias e atividades de ensino no qual o aluno pode executar o seu conhecimento, se sentir desafiado, se sentir envolvido. Então, a formação continuada dos professores para um ensino remoto é essencial, e além dos cursos e das formações que eu vejo que as próprias instituições estão fazendo, a gente vai para as mídias, tem um monte de live, de organizações não governamentais focando nessa formação do educador. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru com o Marcelo Soldão, que é coordenador educacional do SESC em Bauru. Qual é a diferença, Marcelo, entre o ensino remoto e o ensino à distância, né, o conhecido EAD? E o que nós temos hoje em termos de recursos disponíveis nas duas modalidades?
Olha, incrível isso, porque essa é a grande confusão. No primeiro contexto de isolamento da pandemia, o nosso maior desafio era diferenciar o que era o ensino remoto do ensino EAD. O ensino EAD, a educação à distância, é aquela que foi planejada, estruturada, organizada, todo o seu conteúdo, toda a sua metodologia para que ela ocorresse dessa forma. Com uma data de início, com uma data de término, com um cronograma totalmente estruturado. O aluno do ensino EAD realizou a matrícula sabendo que ele ocorreria dessa forma, sabendo que ele tem disponibilidade e estrutura tecnológica para realizar as aulas. O ensino remoto é um ensino no qual, diante da pandemia, sim, ele foi estruturado para que ele aconteça presencialmente, entretanto foi interrompido de forma emergencial, de um dia para o outro, ele é adaptado. O aluno se matriculou para ter aula presencialmente, os educadores e toda a escola estava estruturada e planejada para atuar presencialmente e teve que se adaptar. Dessa forma, o ensino pode acontecer remoto de duas formas. Síncrona, o que é síncrona? São aulas ao vivo com o professor. E aulas assíncronas. Assíncronas são as aulas que o professor grava, os vídeos, e-mails, entre outras plataformas digitais e outros recursos digitais que ele pode utilizar e que o aluno fará no tempo dele com o recurso que ele tem. E aí que se apresentou o desafio, porque a gente precisa de uma internet, a gente precisou de um computador, a gente precisou de uma tecnologia adaptada de cada aluno para que ele pudesse participar. Diante disso, o que a gente tem focado com os educadores é identificar na sua turma qual é a necessidade e de que forma essa turma pode participar e aprender melhor. Será que é pelo próprio celular, encaminhar um e-mail, mandar um WhatsApp, um vídeo, um áudio, enfim. Eu acho que isso é importante, a gente ir encontrando estratégias. E aí que eu acho que a gente tem que valorizar todo o processo do professor, porque ele olha para a turma e ele pensa, com essa turma funciona assim. E junto com a turma ele vai negociando aquilo que de fato, olha, professor, me manda assim que assim vai funcionar, assim eu consigo participar, entende? Existe alguma discussão envolvendo aí as universidades e as instituições de ensino de uma forma geral, Marcelo, para que esse modelo de ensino, né, que se estabeleceu nesse momento de forma emergencial, que é o ensino remoto, seja padronizado de alguma forma? O remoto, não. O que há no Congresso Nacional, uma discussão em torno, já havia uma proposta de lei para o ensino híbrido. O que seria um ensino híbrido? Parte presencial e parte remota. Para o atual contexto, que a gente não sabe quando vai voltar, possivelmente estaremos amparados legalmente para que a gente possa continuar de forma remota. O próprio Senac já está se estruturando com essas demandas e lançando cursos que vão iniciar e terminar totalmente de forma remota. A sede do Senac, por meio de algumas gerências que cuidam da estruturação de alguns cursos, já fizeram análise, adaptação, assim como a formação dos professores, para que esses cursos aconteçam totalmente de forma remota. Então, enquanto durar a pandemia, nós teremos algum aspecto legal para que o ensino remoto possa acontecer. Mas isso nos apresenta um cenário para o nosso país de que esse tipo de educação funciona. E possivelmente a legislação quanto ao ensino híbrido, que estava um pouco parada no Congresso Nacional, ela ande um pouco mais rápido.
Marcelo, existe uma outra discussão também que envolve um possível cancelamento do ano letivo. Quais seriam os prejuízos de uma suposta paralisação total das atividades e de que forma os modelos digitais conseguem suprir essa demanda? Bom, parar totalmente eu considero um crime aos alunos. Porque, nesse momento, muito mais do que conteúdo, é importante os alunos continuarem com o hábito de ser aluno, de aprender, de que ele tem essa rotina mantida. E conhecimento é uma das coisas mais importantes que a gente tem no mundo, enquanto espécie humana, enquanto ser em desenvolvimento. Então, na minha opinião, não sou favorável ao parar. Sou super favorável a continuar e a gente encontrando junto as melhores estratégias. E juntos, eu digo junto com as famílias, que devem ser parceiras. Que o conhecimento vai dar acesso ao filho dele a uma série de condições de vida importante. Agora, quanto ao cancelamento de fato do ano letivo, do ano escolar do aluno, há que se analisar em que momento essa decisão vai ser tomada. Olhando para o quê? O quanto as escolas municipais, estaduais, enfim, conseguiram trabalhar de forma remota. A gente tem visto casos excelentes sendo, e eu digo em especial com aqueles que são maiores, que têm mais autonomia. Então, o quanto essas escolas conseguiram de fato avançar? O quanto de aluno tem conseguido participar? Eu acho importante ter esse mapeamento para que depois se tome a decisão. Por quê? Lá no começo, em março, abril, acho que a coisa foi mais complexa, mais confusa. Talvez agora as escolas e as famílias já se adaptaram e as coisas estão caminhando melhor. Devagar, mas melhor. Será que de fato vale a pena realizar o cancelamento? Para os alunos mais adultos do ensino médio, a gente tem disponível nas plataformas digitais, em especial para cursos preparatórios para Enem, gratuitos, que eles podem estudar. É uma questão de autonomia, de novo, de compromisso com ele, com os objetivos que ele tem. Hoje eu acho que precisa ser analisado. Entendo que a gente tenha que caminhar um pouco mais aí o mês de agosto e ver o cenário para ver, olha, a gente não conseguiu realmente trabalhar nada, a participação dos alunos é mínima, não foi possível trabalhar a formação desse indivíduo e a partir desses dados tomar a decisão se deve ou não fazer o cancelamento do ano letivo. Ok, Marcelo, eu quero aproveitar a sua presença aqui, a nossa entrevista está chegando ao final, e que você nos trouxesse algumas dicas, e dicas especialmente para os alunos, sobre como tirar o máximo proveito desses conteúdos, dessas aulas. Nós temos agora um segundo semestre que se inicia. Como é que se combate a procrastinação dentro de casa, que acaba sendo um pouco mais frequente do que, obviamente, dentro de uma sala de aula, né, no ensino presencial convencional, e também se estimula a automotivação, foco, disciplina, controle do tempo de estudo. Que dicas, de uma forma geral, você daria? Perfeito. Primeiro, é valorizar a escola. Valorizar que o conhecimento é a coisa mais importante nesse momento. Aluno e pais. Não é possível, inadmissível a família criticar a escola na frente do filho ou até mesmo não concordar com esse contexto, visto que é um contexto mundial e que não foi uma escolha das escolas. Primeiro é a valorização. Segundo, a família, em especial dos menores, precisam entender que elas farão a gestão do tempo da criança e não a realização da atividade com a criança. E quando ela vai fazer a gestão do tempo e a gestão do espaço eleger na sua casa o local em que o filho pode fazer a aula,
nesse local, retirar tudo aquilo que distrai, evitar ligar a televisão, rádio, que não possa concorrer com a aula do professor que está tendo aula ao vivo. Se essa aula é assíncrona, ou seja, o aluno está realizando apenas uma atividade, eleger qual é o horário para a realização dessa atividade, qual é o espaço, de novo, tirar tudo aquilo que vai distrair o aluno, porque aquele momento é o momento mais importante, é o momento da construção do conhecimento, é o momento do desenvolvimento e da formação daquele filho. No SENAC, nós temos orientado muito isso aos alunos, de que a gente, no nosso caso, os nossos alunos são mais autônomos, as aulas estão acontecendo, há cursos sendo finalizados de forma remota. A gente orienta, eleja o espaço da sua casa, combine o horário, os professores combinam o horário e é aquele horário. Esteja pronto, preparado para a aula. Uma das coisas que todos nós tivemos dificuldade foi mais com as competências comportamentais para ter aula remota. Porque nós ficamos o tempo todo esperando aquele espaço escolar, o professor ditando regras para que eu pudesse sentar, ficar quieta, agora é a hora do professor falar, e o professor fazendo esse comando. A família não está substituindo o professor, ela não pode substituir, ela nem tem essa condição, nós sabemos disso. O que nós precisamos das famílias nesse momento é de que esse é o momento da aula síncrona, ao vivo, ou esse é o momento da aula síncrona. Ter esse espaço, é uma cadeira, é uma mesa, e tirar tudo aquilo que faz barulho, que distrai, inclusive a gente, porque às vezes nós, enquanto família, o aluno está em aula, o que a gente está fazendo? A gente está conversando, fica passando na frente, atende um celular, enfim, algumas coisas que vão distrair, que vai tirar o foco. Esse apoio das famílias realmente, e muita paciência, é fundamental, né, Marcelo? Exatamente. Vale a pena os pais pensarem assim, o que é que eles desejam para o futuro do filho deles? Possivelmente esse desejo vai passar pela escola. Se vai passar pela escola, valoriza de novo, de grão em grão. A galinha enche o papo, é um pouquinho hoje de aula, é um pouquinho de aula amanhã, é muito melhor do que parar. Marcelo Soldão, coordenador educacional do SENAC Bauru, emprestando um pouco seus conhecimentos e experiências nesses meses de ensino remoto que se estabeleceu durante esse período da pandemia, se estabeleceu sem planejamento, né, de uma forma bastante repentina, mas que acaba se consolidando, mesmo que seja por um tempo determinado, ou de forma híbrida, né, que é o que se discute e o que se espera aí para os próximos meses. Marcelo, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Nós é que agradecemos, estamos à disposição sempre que precisarem. Um grande abraço virtual para todos. Obrigada, um outro abraço, um ótimo dia, Marcelo. Obrigado. Eu agradeço também a sua sintonia aqui conosco e até a próxima.